E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar mais continuidade com mais uma aula do PET de História, o PET 2, encerrando então nessa última semana aí do PET, falando então agora sobre a Primeira Guerra Mundial. No ano passado, a gente falou sobre imperialismo, mais para o final do ano, e eu falei que o imperialismo seria uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente começar a falar da Primeira Guerra Mundial, de maneira bem rápida, porque o material, pelo menos o PET 2 aí, ele só vai dar uma passada de vista nessas causas. Vamos ver se ele vai trabalhar melhor no PET 3, ou seja lá como for. É, é necessário antes conhecer, então, as causas da Primeira Guerra Mundial. E a primeira causa mais iminente é justamente o imperialismo. O que foi o imperialismo? O imperialismo foi aquele processo de nova colonização, tanto que o imperialismo também ganha o nome de neocolonialismo, em que as nações europeias, com o mercado lá saturado de produtos industriais, procuram então novos destinos para os seus produtos em outros continentes, principalmente na Ásia e na África. Por conta disso, os europeus vão correr atrás de conquistar esses mercados o mais rápido possível. E essa conquista não era uma conquista só comercial, mas sim uma conquista militar. Então, os países europeus eles disputavam uns com os outros os melhores mercados desses continentes. Para países como França, Inglaterra, que se industrializaram rapidamente, eles saíram na frente e adquiriram os melhores mercados. Agora, países que se industrializaram e se garantiram num governo mais tardio, como Alemanha e Itália, lembra que no ano passado a gente estudou a unificação desses dois países, eles estão bem atrasados em relação à Inglaterra e França. Então, eles vão ficar com os piores mercados. E no caso da Alemanha, a Alemanha não vai aceitar isso muito bem. Ela se industrializa tarde, mas ela se industrializa melhor, mais forte do que outros países. Então ela vai correr atrás desses mercados. Haviam também como causas os movimentos nacionalistas em alguns países. No caso da Alemanha, existiu o chamado pan-germanismo, que era o desejo de toda a nação alemã, ou seja, do povo alemão, estar dentro de um Estado alemão. Isso quer dizer que era pegar a pessoa que está morando lá na França, que é alemã, de nação alemã, e levá-la ela para a Alemanha? Não. Isso quer dizer levar a fronteira da Alemanha até esse povo que está morando na França. Ou seja, isso justificava a expansão territorial desses países. Havia também o chamado pan-eslavismo, que era o desejo da população eslava em estar dentro de um país eslavo, no caso, a Rússia. Havia ainda o desejo da Iugoslávia, da Sérvia, montar a chamada Grande Sérvia, um país grande ali na região dos Balcãs. E, por fim, o chamado revanchismo francês. Lembra que no processo de unificação da Alemanha houve a guerra franco-prussiana e que a Alemanha humilha a França, fazendo pagar até a coroação do imperador alemão com uma festa exorbitante. Os franceses não engoliram muito bem isso, não. Além de ter perdido um território importante, que era Alsácia-Lorena. Os franceses, então, vão ficar com um sentimento de revanche, de querer derrotar a Alemanha em campo de batalha em um outro momento. Então, esses são todos os movimentos nacionalistas que pipocaram na Europa praticamente no mesmo momento, que vão também ser um ingrediente importante para a Primeira Guerra Mundial. E, por fim, a formação de blocos militares, alianças militares entre os países europeus. As duas principais vão ser a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente.
No caso da Tríplice Aliança, era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, enquanto a Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e Rússia. Bom, a guerra vai estourar por conta de um assassinato de um príncipe austro-húngaro que visitava a cidade de Sarajevo, na região da Bósnia. O atentado teria sido cometido por uma pessoa ligada ao movimento nacionalista da Sérvia. Bom, quando aconteceu isso, e a Sérvia não quis entregar o culpado, o Império Austro-Húngaro, do príncipe assassinado, decretou guerra à Sérvia. A Alemanha, que era parceira da Áustria, também declara guerra à Sérvia. A Sérvia pede ajuda à França, que declara guerra à Áustria e à Alemanha. A Rússia, que também era parceira da França, declara guerra à Alemanha e à Áustria. E a Inglaterra, que também era parceira das duas, declara guerra à Alemanha e à Áustria. O Império Otomano, que era a região da Turquia, declara guerra à Sérvia, porque ela tem interesses ali naquela região. E se alinha, então, a Alemanha e a Áustria. Veja que isso é um bolo sem fim, um declarando guerra ao outro de maneira sistêmica. E a Itália? Que eu falei que a Itália compunha a Tríplice Aliança. Pois bem, a Itália ficou de fora, a Itália não quis se envolver nisso. Ela falou assim, não, essa guerra não tem importância nenhuma para mim nesse momento. E vai ficar meio de escanteio ali. Até que a Tríplice Entente faz uma oferta para a Itália, que a Itália teria alguns territórios que ela queria e que pertenciam à Áustria se ela lutasse ao lado da Entente. E aí, a Itália, em 1919, em 1917, ela muda de lado na guerra. Bom, aí ela passa a compor mais um país contra Alemanha, Áustria e Império Otomano. Bom, a primeira fase da guerra é conhecida como fase de movimentação. As tropas alemãs elas se locomovem rápido e conquistam tanto territórios a leste quanto a oeste. O Império Alemão, o exército alemão, já era um exército treinado desde da unificação. Então, eles tinham um poderio muito bom para se expandir. Vários territórios foram pegos de surpresa, principalmente na França e na Rússia, por exemplo. Essa movimentação foi muito rápida e gerou muitas derrotas, principalmente para os russos. A diferença entre russos e os demais países era gritante. Enquanto os alemães tinham tanques, metralhadoras, os russos ainda lutavam a cavalo e com espadas. Esses gastos que a Rússia vai gerar na guerra vão ser tão altos, tão grandes, que em 1917 a Rússia se vê obrigada a sair da guerra e assinar um acordo de paz com a Alemanha. A gente vai ver que isso vai ser uma consequência de um problema que está acontecendo internamente na Rússia, que vai ser a Revolução Russa, que a gente deve estudar nas próximas aulas. Bom, essa é a primeira fase da guerra, então, uma rápida expansão da Alemanha em duas fronteiras. A segunda fase é conhecida como Guerra de Trincheiras. É uma fase mais estática. Depois de um certo tempo, as forças se equilibraram. A Alemanha não conseguia mais avançar, França e Inglaterra começaram a se defender bem, foi assinado um acordo de paz com a Rússia, então a Alemanha parou de atacar o lado da Rússia, então ficou numa guerra mais estática. E para manter os territórios, então, os combatentes geraram uma estratégia que é chamada trincheira, que era cavar buracos na terra onde soldados ficariam ali acampados
tacando bombas do lado inimigo, atirando a esmo. Nesse momento aí está aparecendo a imagem para vocês do que seria uma representação de uma trincheira. O avião existia, mas ele não era um modo de ataque tão efetivo, ele tinha que voar muito baixo e era facilmente abatido por baterias antiaéreas. Então, foi uma guerra muito... Esse momento da guerra entre 1917 até 1918, aproximadamente, ela vai ser uma guerra muito parada, muito monótona. E as forças vão estar muito equilibradas. Então, nessa época da Guerra de Fronteiras, pode ser de trincheiras, desculpa, pode ser que num dia você ganhasse 10 quilômetros de território, e que no outro dia você perdesse 12, e no outro você ganhasse 14, e no outro você perdesse 17. Ou seja, era muito pouco. De vez em você ganhar milhares de quilômetros, você ganhava poucas dezenas de quilômetros nessa situação. Nas trincheiras, soldados tinham péssimas condições ali. Essa é uma foto de que seria uma trincheira, vê? Então, de noite, as pessoas estão dentro desse buraco, não tem uma pausa para a pessoa ir para um quartel, descansar, dormir. As pessoas dormiam nessa vala, nesse barro, então tinha pessoa doente, tinha pessoa sangrando, tinha rato, a comida deles, e bomba, tiro, todo momento. Então era uma situação muito sombria nesse momento, essa guerra de trincheiras. As pessoas que descreveram esse momento descreveram como as piores coisas possíveis, as piores sensações. Tem um filme bom para se analisar que foi a Primeira Guerra Mundial, que é o filme Cavalo de Guerra. Vira e mexe, ele está passando na sessão da tarde. E se vocês estivessem na aula presencial, muito provavelmente eu teria pedido esse trabalho como trabalho extra para vocês verem o filme, fazendo um relatório para mim, e eu estava lendo ponto extra. Pena que não rolou isso, né? Mas enfim, quem tiver curiosidade de assistir, tá um ótimo filme para entender como era a Primeira Guerra Mundial. Porque a maioria dos filmes que aparecem na televisão falam da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela tem as trincheiras, mas a trincheira não vai ser algo tão importante. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi determinante nessa fase. E a última fase da guerra é a contraofensiva da Entente. Em 1917, como eu disse, a Rússia sai, mas no lugar da Rússia entra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, em toda guerra que os Estados Unidos entra, ele tem uma bela de uma vantagem. A guerra nunca atinge o território norte-americano. A guerra está comendo solta na Europa, na Ásia, na África, mas nos Estados Unidos a indústria está produzindo a todo vapor. E os Estados Unidos estão vendendo produtos justamente para esses países que estão na guerra. Só que um navio americano é afundado justamente por um submarino dos alemães. E isso decreta, então, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Como os Estados Unidos estava fresquinho, não tinha problema nenhum, eles já entram já para acabar com as forças alemãs. Qual vai ser a consequência da Primeira Guerra Mundial? O fim dos impérios, praticamente esses impérios centrais, a Alemanha, a Áustria, acabam perdendo seus governos monárquicos, eles passam a ser repúblicas, e a Alemanha se vê forçada a assinar o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um documento que serviu para humilhar a Alemanha de todas as formas possíveis. A Alemanha ficou proibida de criar um exército acima de 100 mil homens. Só para você ter ideia, só o efetivo de policiais aqui no sul de Minas, se não me engano, é de 100 mil policiais. Então isso mostra que é muito pouca gente para defender o território alemão. A Alemanha não poderia investir em navios de guerra, tanques, aviação de guerra, tinha que pagar altíssimas indenizações aos países que venceram na guerra, Inglaterra, França.
Estados Unidos e a Rússia ficou de fora dessa jogada. Foi obrigada a devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França. O Império Austro-Húngaro foi desfacelado, foi dividido em uma série de outros países. A Rússia perdeu territórios com isso. A Alemanha perdeu muito território, sendo obrigada a dar uma faixa de terra para um outro país chamado Polônia ter acesso ao mar. E esse território que a Alemanha cedeu ficou conhecido como Corredor Polonês. Era uma área extremamente vigiada pela Inglaterra e pela França. Tanto que existe uma brincadeira que chama Corredor Polonês, não sei se alguém já viu, que é a pessoa correr entre duas filas de pessoas, uma voltada para a outra, e a pessoa que está correndo no meio é agredida de todas as formas possíveis, levando tapas, chutes, enfim. Isso é uma brincadeira chamada Corredor Polonês. Essa humilhação que a Alemanha vai sofrer do teatro adversário vai servir de combustível, então, para que Hitler faça os seus discursos cheios de ódio e fomente, então, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vão sair extremamente vitoriosos. Eles ganharam muito dinheiro durante a guerra, vendendo produtos para os países envolvidos, e quando entraram para ganhar. Não vão sair ainda com uma superpotência mundial que a gente conhece hoje. Isso é o resultado da Segunda Guerra Mundial. Mas vão sair muito bem. E a indústria americana vai sentir isso durante algum tempo. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, ele não vai participar efetivamente. Ele só vai mandar mantimentos para o lado da Entente. Então, o Brasil se alinha contra a Alemanha e Áustria nesse momento. E a Itália? A Itália mudou de lado no meio da guerra e tal. Será que ela foi atendida? Não. A Itália teve todos os gastos da guerra ali, mandou gente, mandou armamento, tudo mais, mas não teve os territórios que ela tanto queria. Isso também vai servir para que outro líder totalitário, Benito Mussolini, fomente também um discurso de ódio a essas nações da Europa e que mova então a Itália para a Segunda Guerra Mundial. Certinho, gente? É uma pena esse assunto ter surgido só agora, e ter surgido no meio da pandemia, porque é um assunto legal de se falar. Eu não sei como é que o Pet vai abordar isso nas próximas semanas. Tomara que ele volte a falar, que dê mais espaço para a gente falar de outras coisas da Segunda Guerra Mundial, porque é um assunto muito interessante esse. Até porque cada vez mais dentro da história tem se trabalhado com a ideia de que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, são um processo único. Que as mesmas causas daqui da Primeira Guerra Mundial, elas vão estar presentes na Segunda Guerra Mundial. Os mesmos personagens envolvidos na Primeira Guerra Mundial, batalharam na Primeira Guerra Mundial, estão na Segunda Guerra Mundial. Então, esse processo, que vai de 1914 até 1945, tem cada vez mais dentro da história sendo trabalhado como uma coisa única, um movimento único, com um período de armistício, que é um período que as nações não pegaram em armas entre 1919 até 1939. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. Dentro dos 9 anos, as séries que eu mais tenho recebido as atividades. Eu vejo que tem muita gente fazendo, só que ainda tem uma galera que não está fazendo. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem estiver fazendo e souber de alguém que não está conseguindo fazer por algum motivo, entre em contato com esse colega, pede para falar com os professores, entre em contato comigo, porque a gente sabe que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo está tendo acesso à internet, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. A Patrícia falou que, dependendo, ela sai correndo na casa das pessoas para fotografar as atividades, mandar para a gente, ou levar a apostila. Ela mesma falou que tem um tanto de cópia das apostilas dentro do carro. Ela pode entregar para alguns alunos, mas é importante vocês fazerem as atividades,
porque existe uma possibilidade da gente voltar com as aulas presenciais no segundo semestre. E caso volte, o aluno não tiver feito as atividades, ele vai ter que fazer tudo de uma vez. Então é perder o horário de educação física, perder intervalo fazendo essas atividades. Ou levando para casa e tentando fazer tudo em dobro em casa. Então é melhor fazer agora. Aproveita que lá no grupo, toda semana eu coloco correção da semana anterior. Então essa semana 4 eu vou estar colocando as respostas da atividade 3. Então o Leroy pega as respostas lá, copia o que eu coloquei lá e pronto. Facilita até a vida de você, mas não deixa de entregar. E se você sabe de alguém que não está conseguindo fazer as atividades, entre em contato comigo, fala assim, não está conseguindo por esse motivo, está sem internet, não está tendo acesso à apostila, não tem acesso às aulas, que a gente dá um jeito. Eu mando para a Patrícia um esquema das aulas para entregar para o aluno também, para ele dar uma olhada em casa, porque para a gente tentar ajudar ao máximo essas pessoas. Conto então com a colaboração de vocês. Vou me despedindo, espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima, gente.